Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente na Rede Boa Nova de Rádio e também no YouTube Tatiana Benites. Muito, muito obrigado você que vai junto com a gente em mais este programa. No programa de hoje, a gente vai receber a Paula Alves. A Paula Alves, ela é palestrante, escritora espírita, trabalha ali muito com o Erasmo Gurgel, que é o seu mentor. Paula, conta um pouquinho, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite para participar do programa Sensibilidade. Conta um pouco aí do seu trabalho, Paula. Muito obrigada por essa oportunidade, eu agradeço a você, José Damião, pelo convite, é um prazer estar com vocês. E eu vou contar, porque tudo começou aí em meados de 2015, quando nós publicamos o primeiro livro, Sob a Luz, e eu escrevo essas psicografias com o mentor Erasmo Gurgel. São 6 livros publicados, 6 livros de romance, e são 7 livros que nós chamamos as cartas de Erasmo. E estes livros de cartas são publicados e vem um a cada ano. Em torno de 1.500 cartas que já foram escritas. Então, ele me envia estas cartas do plano espiritual, são psicografias de espíritos de todos os tipos, dos mais iluminados até aqueles que precisam ainda realizar tratamento psíquico para que possam receber esta nova oportunidade de reencarnação. Então, este trabalho que vem para esclarecer os encarnados de todas as possibilidades que nós podemos encontrar no mundo espiritual. Então, são 6 livros de romance já publicados e nós estamos trazendo ainda este ano o livro Por um Fio. Então, dos livros de romance nós temos Sob a Luz, Inesquecível, Nas Moradas do Pai, nós temos Entre a Cruz e a Espada, Nas Estradas da Fé, e este ano nós estamos trazendo Por um Fio. Junto com eles, todos os livros de cartas, as cartas do Erasmo. Então é este o trabalho que nós trazemos para vocês. Agora, e aí tem todo um trabalho que você vem realizando muito também, né, Paulo? Que são as palestras pelos centros espíritas aí, que, olha, quem você ainda não teve a oportunidade vai conhecer um pouco da Paula Alves aqui. E uma dessas palestras que eu tive até a oportunidade de assistir, que a gente podia estar trazendo aqui para o público aqui do Sensibilidade, é uma que você fala sobre o perdão. Podemos apresentar essa palestra, Paula? Claro que sim. Vamos trabalhar então com perdão aqui com vocês. Vai ser uma honra estar aqui com vocês trabalhando com o mentor Erasmo Gurgel, que seja possível realizar esse trabalho de luz com vocês também. Então, nós vamos falar que o perdão é um processo mental ou espiritual que tem por objetivo cessar o ressentimento contra alguém ou contra si mesmo. E é uma habilidade que precisa de treino. Nós falamos isso porque é muito comum no dia a dia nós nos afligirmos, nós termos assim tanto comprometimento com as outras pessoas e nos magoarmos, nos ressentirmos, nos ofendermos, mas isso também pode acontecer em relação a nós mesmos. Então, nós podemos nutrir estas mágoas em relação a outra pessoa e precisarmos deste treino, desta disciplina diária para assimilarmos e digerirmos tudo isso até realizarmos esta higienização do nosso coração, dos nossos sentimentos, mas também pode acontecer de eu não conseguir me libertar desta culpa que eu sinto em relação a algo que eu cometi. Então, algum mal que eu tenha feito para mim mesma, vamos imaginar, em relação ao aborto, algum mal que eu tenha feito para outra pessoa, de alguma maneira ter machucado, prejudicado, ofendido, ou contra o próprio Deus. Então, tudo isso que eu realizo
dentro do lar, na sociedade de forma geral, estes males que me agridem. Então nós vamos iniciar um trechinho do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4, quando Jesus vai dizer: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se pecar contra ti 7 vezes no dia e vier dizendo, arrependo-me, perdoa. No livro 70 vezes 7, Richard Simonetti vai nos lembrar que durante todo o trabalho, durante toda a missão de Jesus encarnado na Terra, ele sempre abordou um de seus temas favoritos, que foi o perdão. Mas foi no 3º e último ano desta missão, Jesus peregrinou por toda a Palestina, informando que os cristãos não deviam guardar mágoas, ressentimentos por outros irmãos. E foi aí que Pedro fez a pergunta famosa, está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Senhor, quantas vezes terei de perdoar o irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Richard Simonetti nos explica que, segundo a orientação rabínica, seria razoável perdoar as ofensas até 3 vezes. Mas Pedro, ele conseguiu deixar claro que assimilou os princípios de Jesus quando ele elevou este limite, passando de 3, que já seria grande coisa, para 7 vezes. Mas Jesus ainda vai além. Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7, o que equivale a perdoar sempre, incondicionalmente, indistintamente. Perdoar todas as ofensas que alguém possa nos fazer ou deslizes que eu tenha feito, eu devo me perdoar. Este escritor explica para nós que nós não devemos revidar, mas sim relevar todas as ofensas que nos fizerem. Até porque os ressentimentos minam as nossas energias e enfraquecem o nosso sistema imunológico. Explica ainda que existe grande quantidade de males físicos e psíquicos que são provenientes do autoenvenenamento, que é quando nós cultivamos mágoas no lar, no trabalho, na escola ou na sociedade de forma geral. Ele explica para nós que o perdão, ele evita que a pessoa passe a se nutrir do seu próprio veneno. E diz que o bom mesmo é não ter que perdoar, não ter que chegar neste ponto de se esforçar tanto para perdoar a si mesmo ou outrem. Então, o bom é não perdoar e a fórmula para isso é a compreensão. Diz que quem compreende não se ofende. Nós compreendemos as pessoas quando conseguimos entender que cada um só fornece aquilo que tem. As pessoas não vão nos entregar algo que elas não possam nos dar. Muitas vezes nós estamos diante de alguém, nós estamos passando por problemas pessoais, nós buscamos ajuda e nós nos ressentimos porque nós dizemos que as pessoas nos viraram as costas. Mas será que nos viraram as costas mesmo? Será que elas conseguiram observar que estávamos necessitados de qualquer tipo de coisa? Muitos existem por aí atordoados, vivenciando suas próprias aflições e não conseguem estender a mão. Estão necessitados muito mais do que nós. Então, lembrar que cada criatura encarnada e também desencarnada tem suas necessidades que, inclusive, são muito parecidas. Nós todos sofremos, sentimos dor, mas também nos felicitamos. Nós precisamos de companhia, de atenção, de conforto, de amparo. Nós precisamos de paz.
Nós precisamos de tudo e somos muitíssimos parecidos, mas existem inúmeras vezes que nós também não estamos presentes para alguém. Então, eu não posso julgar os outros, devo compreender que cada pessoa passa por suas provas, por suas expiações, tem muitas dificuldades neste mundo. E é isso, quem compreende não se ofende. Mas nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É tão importante que Kardec nos informa que existem 2 tipos de perdão, 2 maneiras específicas para se perdoar. Uma é nobre e generosa, trata com delicadeza a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. Este é o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é o perdão do coração, é o perdão que estende a mão para o seu ofensor se ele precisar de ajuda, é o perdão de quem torce pelo adversário. Ele deseja realmente que aquela pessoa esteja bem, ora pelo bem daquela pessoa. Já o segundo tipo de perdão é daquele que impõe condições ao seu ofensor. Estende a mão para se dizer generoso, porque diante de todos ele terá o consentimento das pessoas. Mas este tipo de perdão não é o perdão verdadeiro, é o perdão dos lábios e não do coração. É aquela pessoa que intimamente torce pela desgraça alheia, torce realmente para que o outro vacile, para que o outro se dê mal. Então, assim, é impossível uma reconciliação sincera. Kardec vai nos lembrar ainda que a morte não nos livra dos nossos adversários, porque os espíritos vingadores, eles perseguem com ódio e preferem que os seus inimigos estejam encarnados, ou seja, menos livres, presos no corpo físico, para que possam atormentá-los nos seus interesses e aflições. Desta forma, Kardec consegue nos explicar qual é a causa da maioria das obsessões, das subjugações e também das possessões. Afirma que Deus permite que isso tudo aconteça, porque para punir aquela pessoa que fez o mal, faltando com indulgência e caridade, deixando de perdoar. Então, o caminho seria o perdão, perdoar as ofensas, se reconciliar com os inimigos para desfazer as desavenças antes da morte. Mas Kardec ainda nos lembra que Deus não deixa entregue ao sabor da vingança aquele que sabe perdoar. Então é quando nós percebemos que em algumas situações nos sentimos oprimidos, desesperados, angustiados. E quando isso acontece, nós podemos recorrer aos tratamentos espirituais, nós solicitamos assistências nos centros espíritas. E nós, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes podemos constatar que estávamos sendo perseguidos, alguém no plano espiritual desejando se vingar de nós. Claro que estando encarnados, nós perdemos toda a lucidez que tínhamos no plano espiritual, nós não nos recordamos das vidas passadas quando estivermos diante desta pessoa. Pode acontecer que em outras existências eu tenha prejudicado muito este espírito que hoje busca se vingar de mim. Então aí esclarece tudo. Porque se eu o prejudiquei em outra existência,
Agora, encarnada, eu não me lembro de nada. Mas ele, de posse de todas as recordações, ele tenta me ofender, me agredir, tenta me atrapalhar nos meus interesses e afeições, tentando destruir o núcleo doméstico, tentando me atrapalhar no meu local de trabalho, tentando desfazer os meus relacionamentos ou até mesmo comprometer minha saúde física, psíquica. Então, assim, justificam-se os casos de obsessões, subjugações e possessões. Nós sempre falamos que a prece é uma caridade. E quando nós nos elevamos em prece e nós pedimos a Deus que entregue os nossos melhores fluidos, a nossa vibração de paz, de harmonia, e que estas vibrações cheguem aos seres que de alguma forma podem não estar tão inclinados no bem, na paz e no amor. Que através das nossas condutas retificadas, das nossas boas obras, estes irmãos possam verificar que nós estamos trabalhando ativamente através de uma modificação moral. E quando eles percebem que nós estamos inclinados a produzir boas ações aqui nesta terra, sim, eles podem perceber que nós já não somos as mesmas pessoas e tudo se modifica. Tem um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 a 26. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e este ao ministro e não seja mandado para a cadeia. Em verdade vos digo, não sairá de lá enquanto não pagar o último ceitil. Jesus nos esclarecendo novamente. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Estar a caminho, estar nesta encarnação caminhando juntos. Portanto, que tenhamos em mente que cada rivalidade deve ser extinta, que cada mágoa deve ser eliminada do nosso coração. Cada ressentimento deve ser retirado daqui. Porque eu não posso permitir que alguém desencarne estando em desavença comigo. É muito mais fácil restituir os laços de amizade, os laços de afetividade sinceras, enquanto nós estamos encarnados, para que não aconteça isso, deste ódio, deste amargor, sobreviver à morte do corpo físico e adentrando a espiritualidade, este ser nutrir ainda tanta mágoa, inveja, ressentimento, ódio de nós, porque tudo pode piorar muito no plano espiritual. Então, que tenhamos consciência de que às vezes o problema é pequenino e nós podemos desfazer estes mal-entendidos. Mas, se deixarmos isso prosseguir, pode aumentar muito, piorando a situação de todos. Kardec ainda nos lembra que o espírita, ele tem um comprometimento grandioso. Nós somos cristãos, nosso comprometimento é com Jesus, é seguir o nosso mestre amado. E desta maneira, Kardec diz que o espírita, ele deve se lembrar do bem que ele pode e deve fazer e se esquecer do mal que lhe fizeram. Isso tem tudo a ver para nós, porque quantas e quantas coisas nós sabemos, temos a necessidade de desenvolver. O cumprimento de todos os nossos deveres no lar, no ambiente de trabalho, na sociedade, a retificação moralizadora, a melhoria individual. Eu tenho este compromisso comigo. É importante que eu utilize esta encarnação para me desenvolver, para fazer a minha lapidação moral, então a reforma íntima que eu devo executar. Eu preciso me doar. Se eu já consigo cumprir os meus deveres no lar, no meu ambiente de trabalho, eu devo crescer, me desenvolver, evoluir, buscar um local onde eu possa fornecer assistência, ser voluntária.
trabalhando com a mediunidade ou não, trabalhando, distribuindo sorrisos, abrindo portas, servindo copo d'água, trabalhando nas ruas com os moradores de ruas, levando alimento, roupas, com as crianças nos orfanatos, com os idosos nos asilos, na evangelização, levando o evangelho de Jesus, nos hospitais, levando a palavra do Mestre, sempre com o interesse de propagar o evangelho, de restituir esperança, paz e amor. Então, os nossos comprometimentos são imensos e diante de tudo isso, eu devo abrir mão destas lembranças que só ficam me atormentando. Lembrando que todas as vezes que eu lembro do mal que me fizeram, é como se eu estivesse voltando no tempo e revivendo todo o mal. Se eu tenho uma dor no coração, é como se eu estivesse abrindo esta ferida todas as vezes que eu lembro do acontecimento. Então nós dizemos, esquecer o erro, lançar um véu sobre o passado. Perdão e esquecimento das ofensas devem andar juntos. Eu preciso lançar um véu. Isso quer dizer que eu não vou me esforçar para lembrar, muito pelo contrário. Eu não vou divulgar a ofensa. Eu não vou tentar explicar 15, 50 vezes o que foi que aconteceu, porque isso não vai melhorar a situação, só vai continuar me machucando ainda mais. Lançar um véu sobre o passado e prosseguir para que eu possa melhorar esta sensação desagradável, para que eu possa tratar este ressentimento, e por isso nós falamos que é uma habilidade que precisa de treino, porque dia após dia eu devo, com orações e atitudes nobres, melhorar a sensação do meu coração, sempre compreendendo que as pessoas estão numa caminhada, assim como eu, elas erram e acertam todos os dias, e é justamente por isso que nós estamos aqui, para avançarmos, para nos desenvolvermos. Nós vamos lembrar então que Kardec finaliza este trechinho do Evangelho dizendo que Deus sabe o que há no coração de cada uma das suas criaturas, e só Deus sabe. Então não adianta nós julgarmos o outro, até porque existem muitos de nós que não conseguem nem mesmo se conhecer completamente, se reconhecer como verdadeiramente são. Então nós não temos condições de julgar o que as pessoas levam nos seus corações. Só Deus pode fazer isso. Mas Kardec diz: feliz daquele que pode dizer, nada tenho contra meus irmãos. Outro trechinho do Evangelho, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 15. Se não perdoar aos homens, tampouco o Pai vos perdoará as ofensas. Então, nós lembramos que no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, ele afirma que, em sua caminhada de luz, Jesus exercitou o perdão de modo amplo e integral, culminando para o Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, em Lucas 23, versículo 34. Nesta ocasião, Jesus, que já havia passado por todas as aflições do Calvário, estava crucificado, mas ainda assim, olhou para os céus e rogou ao Pai intercessão por seus ofensores, por seus algozes. Jesus, que não deixou de se lembrar que o amor cobre a multidão de pecados. Então nós sempre devemos refletir a imagem de Jesus e nos condicionarmos em tudo o que ele fez. Lembrando, se nós não temos condições de perdoar aos homens, o Pai não nos perdoará os pecados. E nós, a grande maioria de nós utiliza o Pai Nosso para dizer ao Pai que nos perdoe da mesma forma que perdoamos os nossos irmãos. Deus, que sabe o que existe em nossos corações, saberá se nós estamos realmente com o coração limpo, se nós realmente temos algo contra o nosso irmão,
e se nós podemos proferir esta prece com toda a nossa sinceridade. Martins Peralva fala que a definição de perdão é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor ele se liberte do mal, ele se arrependa e se reerga para a ascensão. Então nós devemos sim fornecer oportunidades para que esta pessoa se aproxime de nós, para que esta pessoa mostre modificação sincera, para que esta pessoa se envolva no núcleo familiar, no nosso contato, no nosso convívio, participe de festividades conosco, enfim. Não existe motivos para não fornecermos a este irmão esta concessão indefinida de oportunidades. Martins Peralva lembra que aquele que perdoa, ele não guarda ressentimentos. Ele se esquece das ofensas e ele ajuda o seu ofensor. Desta forma, ele tem a consciência tranquila. E isso faz com que ele se torne inacessível ao mal, ele avança no seu aperfeiçoamento e por isso ele se livra, ele está isento das obsessões. Novamente, Kardec disse, aquele que sabe perdoar não será vítima de obsessões. Mas Jesus diz, reconcilia-te. Porém, se o nosso adversário ele não está de acordo e persevera na atitude rancorosa, que a atitude, então, seja esquecida. Porque perseverar no erro apenas constitui chaga ao coração. Então, se nós percebemos que o nosso irmão não deseja uma aproximação, se ele está tão ressentido assim, que não existe condições de estabelecermos uma reconciliação, calma. É melhor então deixar cada um no seu lugar, porque tudo tem o seu tempo. À medida que a vida continua, que ele sabe do que nós estamos realizando, ele sabe que nós estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores, um dia esta aproximação vai acontecer, mas esta insistência pode piorar a sensação dele. Então, é preferível que cada um no seu lugar, o tempo esfrie tudo isso que aconteceu, para que, no momento oportuno, Deus, tocando nos corações de ambos, possa permitir esta reconciliação. Martins Peralva ainda diz que só o Evangelho nos conduz para a compreensão, para que as energias afetivas não sejam forças destruidoras do coração. Ainda lembra que no mundo o perdão significa renunciar à vingança e já estaria muito bom para todas as pessoas que não se inclinam a serem seguidores do Cristo. Só de renunciar à vingança já estaria muito bom, mas para o espírito evangelizado, o perdão e o esquecimento das ofensas devem andar unidos, mesmo que prevaleça para toda a existência a necessidade da vigilância e da oração, porque se nós nos recordamos do que aconteceu, aquilo pode nos magoar novamente, como eu mencionei, e precisa vigiar os pensamentos para não ficar recordando o mal. Oração para nos elevarmos, entrarmos em sintonia com os espíritos mais evoluídos e termos inclinações mais nobres. Os espíritos que partiram sem perdão, eles sofrem com nossas acusações. Portanto, esquecer o erro é exterminar o mal. Existem muitas circunstâncias onde o desencarne, então, vai acontecer e vai acontecer antes deste perdão. Muitos desencarnam nutrindo mágoas e ressentimentos. Quando nós, aqui encarnados, nos lembramos dos acontecimentos e falamos deles, onde estiverem no plano espiritual,
sofrem, sentem e se ressentem de tudo que aconteceu. Ficam se martirizando. Então, novamente, lançar um véu sobre o passado, trabalhar com oração, emanando vibrações sinceras de paz e também de amor. Nós vamos utilizar outro livro, O Pensamento de Emmanuel, para finalizar esta explanação. E neste livro, aquele que pede perdão a Deus só o obtém mudando de conduta. Por isso, as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Nós ainda lembramos por Martins Peralva que o perdão que o espírita preconiza não é de fácil execução, exige esforço, perseverança e boa vontade, porque o perdão, ele não pode caminhar sem a reparação. Nós precisamos de 3 coisas importantes: arrependimento, perdão e reparação do ato falho. Isso nós conseguiremos com esforço, boa vontade, perseverança. O arrependimento sempre vai concorrer para a melhoria do espírito, mas nós precisamos reparar o que aconteceu. Se nós não podemos reparar com esta pessoa porque ela já desencarnou, que sejamos então uma pessoa delicada para perceber onde podemos doar, onde podemos executar as boas obras. Fazer pelos outros o que deveríamos ter feito por este irmão que desencarnou. Martins Peralva lembra que aquele que perdoa, ele consegue recolher bênçãos como a conservação da paz interior, preservação da saúde, também a alegria de transformar um inimigo num amigo em potencial, e também consegue desenvolver belos sentimentos da alma, como humildade, nobreza moral e altruísmo, libertando o coração para belas manifestações do amor que liberta, que eleva. Mas aquele que não perdoa, ele vai se manter ligado ao adversário pelo pensamento hostil e, insistindo na mágoa, vai então produzir um elo. É uma ponte magnética de vibrações de ódio e vingança. Ele que deveria extinguir as desavenças nesta existência, vai então transferir estes reajustes para outras existências, retardando sua evolução, se impedindo de avançar no progresso. Então nós vamos pensar que, independente se essas pessoas estão encarnadas ou desencarnadas, então na Terra ou no céu, pode acontecer de uma estar aqui e a outra estar no plano espiritual, mas enquanto não houver o perdão, estarão ligados por esta ponte magnética de vibrações de ódio e vingança. Olha como é importante desenvolvermos o amor e a paz. Quando a pessoa desencarna, mas ela perdoou, ela parte para o mundo espiritual com paz na consciência, com luz no espírito e com consolo no coração. Mas aquele que desencarna cheio de mágoa, ódio e ressentimento, só consegue estar envolvido por remorso e sombras. Então, o perdão, ele será vantajoso para nós, enquanto encarnados, porque conserva saúde psíquica, física e emocional. Muitos já devem ter escutado que em inúmeros casos de cânceres, a causa pode ser a falta de perdão. No livro Linguagem do Corpo, de Cristina Cairo, nós podemos saber o que cada região do corpo diz para nós em relação à psicossomática. Dependendo do local deste câncer,
Eu vou ter, então, uma afirmação do que a minha mente está dizendo para mim. Mas o câncer pode estar relacionado com a falta de perdão. Portanto, eu perdoo e eu me torno uma pessoa mais saudável. Eu perdoo e eu me torno uma pessoa mais satisfeita com os meus sentimentos. Eu perdoo e eu atraio para junto de mim seres de luz, os amigos espirituais, o meu protetor, que consegue me intuir muito melhor, fornecendo imagens e cenas e direcionamentos de como eu posso me conduzir nesta vida, caminhando rumo a Deus. Eu preciso abrir o meu coração. Tratar mágoas e ressentimentos são a melhor forma de elevarmos nossa alma, o nosso espírito. Eu produzo, então, a quebra deste vínculo de rancor com este ser que está ligado a mim, estando encarnado ou desencarnado, e eu posso me sentir liberta, livre de todas as más inclinações produzidas por este sentimento que vai aniquilar o meu ser, atrapalhando desenvolvimento pessoal e também união com outros seres, dos quais eu preciso estabelecer uma união importante para este aperfeiçoamento. Eu acredito que sejam estas informações pertinentes ao tema que nós mais precisamos reconhecer para nos desenvolvermos mais. Existem muitas pessoas que acreditam que colocaram uma pedra em cima da questão. E dizer da boca para fora que perdoou, que não se ressentiu, que não sentiu mais nada, mas uma simples lembrança daquela pessoa causa repulsa, causa inquietação. Então, quando nós sentimos repulsa, inquietação, qualquer tipo de sentimentos nocivos contra alguém, é sinal de que ficou mal entendida esta questão. E eu preciso me esforçar para desenvolver este perdão. Pode acontecer nas situações mais desagradáveis da vida, envolvendo crimes e questões muito dolorosas, onde eu preciso buscar ajuda profissional, de psicólogos, psiquiatras, ajuda nos centros espíritas para tratamentos de obsessão, mas pode acontecer que eu precise simplesmente conversar com alguém. Às vezes a dor é tamanha que isso pode desenvolver pensamentos suicidas, necessidades de eliminar tudo, inclusive quando a falta de perdão é em relação a mim mesma. Lembrando aí do Setembro Amarelo, façamos um apelo à vida, estejamos inclinados ao bem, à paz e sempre seguindo Jesus para que possamos nos desenvolver e sermos todos seres fraternais nesta terra. José Damião, foi um enorme prazer estar com vocês no programa e poder realizar esta explanação juntamente com o mentor Erasmo Gurgel. Eu agradeço por esta oportunidade, onde pude falar do meu trabalho espiritual, dos livros que nós estamos escrevendo e oferecendo, então, ao público que eles possam acessar e receber estas informações que são trazidas da espiritualidade. Muita gratidão, eu agradeço por esta oportunidade de luz, que Jesus te abençoe. Muito obrigada. Nada, que isso, Paula, um prazerzaço, né, estar aqui contigo no programa Sensibilidade, na Rede Valor de Rádio, no YouTube Tatiana Benítez, e aí aquilo, né, você teve a oportunidade um pouco, né, de conhecer, e a Paula, a cada momento, né, são novas palestras, são novos temas, mas ainda falando do perdão que você trouxe aí do mentor Erasmo Gurgel, o quanto é importante, né, Paulo? E aí você foi abordando, né? Já vem desde o caminhar com as nossas orações, com as nossas preces, aí eu achei lindo quando você também trouxe ali, de colocar em prática, né?
das nossas boas ações no nosso dia a dia, porque é aquilo, né? A gente acaba percebendo que fazendo bem ao próximo, né? Sabe, estamos caminhando para não ficar apenas naquela. É isso que você foi trazendo agora, né? Para ficar guardando tantos e tantos ressentimentos, né, Paulo? É isso aí. Erasmo fala, né? E outros escritores, tantos que eu citei, eles sempre dizem isso, que a melhor maneira de você deixar claro para todos que você se converteu é através das suas boas obras. Então, quando nós estamos ali cuidando bem dos nossos familiares, quando nós executamos alguns trabalhos promissores para a sociedade, quando nós nos doamos ao próximo, nós mostramos a nossa sincera transformação. Então, estes seres que estão no plano espiritual, como os vingadores, como os obsessores que nós chamamos, eles percebem, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações e das nossas inclinações nobres, eles têm a certeza de que nós já não somos mais a pessoa que fomos um dia. Aquele que prejudicou, aquele que ofendeu, que matou, que agrediu, nós já não somos mais esta pessoa. Então é através do cumprimento dos deveres, sendo uma boa mãe, sendo um pai correto, um marido e uma esposa que se fortalecem, que se amparam no lar. É ali, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações, que nós realmente mostramos, não com palavras, mas com atitudes, o quanto nós nos transformamos. E todas as pessoas percebem. Se a espiritualidade vê, os encarnados também percebem. E aquela pessoa será tocado em seu coração por estas boas obras que nós estamos executando diariamente. Por isso também é um treino diário, sermos bondosos, pacientes, altruístas, sempre através da reforma íntima que nós evoluímos, não é verdade? Sim, né? E esse exercício, né, diário e o quanto ele é importante. Amigos, nós convidamos e ouvimos aí Paula Alves, a palestrante, escritora, com o Erasmo Gurgel, falando do perdão. Paulo, a gente ainda tem 2 minutinhos, eu deixo esse espaço para o seu recado, para a sua mensagem final aqui no programa Sensibilidade. Então, vou Paula Alves, opa! Obrigada. Eu vou aproveitar para transmitir aqui para o pessoal, Instagram, Paula Cintia Alves, Facebook, Paula Alves, porque lá vocês conseguem ter acesso às cartas do Erasmo, que nós escrevemos semanalmente, nós já disponibilizamos para terem acesso. Facebook, Paula Alves, vocês conseguem acessar. No YouTube, Paula Alves Médium. E a loja, para quem quiser acessar aí os nossos livros, www.editoragurgel.com.br. Vocês conseguem acessar os nossos trabalhos. Eu agradeço, desejo que Deus abençoe todos os corações e que fique esta mensagem do perdão para que possamos caminhar livres e desenvolvermos as nossas melhores obras de consciência em paz, de consciência tranquila, sempre tendo como mestre, como guia, Jesus, ele que é caminho, verdade e vida, e ninguém chegará ao Pai sem Jesus. Mais uma vez, a minha gratidão a todos. Muito eu vou pedir só para você repetir então os teus canais. Vamos lá, de novo, por favor. Instagram, Paula Cintia Alves. No Facebook, Paula Alves. Também tem o blog www.erasmogurgel.com.br. No YouTube, Paula Alves Médium. E a lojinha www.editoragurgel.com.br. Vocês conseguem acessar os trabalhos. Pronto, agora sim, quem não anotou, pronto. 2 oportunidades para anotar todos esses contatos. Paula Alves, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado por essa oportunidade com os amigos aqui da Rede Nova de Rádio e do programa Sensibilidade e do YouTube Tatiana Benítez. Obrigado, gratidão, Paula. Gratidão, muito obrigada. É isso. Estamos encerrando mais um programa Sensibilidade. O programa de hoje, Paula Alves, a escritora, a palestrante Paula Alves, falou sobre o perdão. Gratidão, gratidão, gratidão a você. E semana que vem estaremos juntos com mais um programa, um novo tema, um novo convidado,
Muito obrigado a você que nos acompanha toda semana aqui no programa Sensibilidade. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.